pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês livros que podem ser lidos em um dia. Notamos que eu estou bem animada hoje, né? Estou feliz! Pra quem não sabe, o meu livro ele foi lançado em pré-venda e a meta da pré-venda bateu e teve que ser interrompida antes do momento porque tava vindo bastante pedidos, então eu estou feliz com isso. Mas se você tem interesse em comprar o meu livro, que é um romance de época que se passa em 1814, não se preocupe porque o livro vai voltar para o site depois do dia 20 de novembro, que é a data de lançamento dele. Ok, dito isso, o meu livro é um livro maravilhoso, mas que provavelmente a maioria das pessoas não vão conseguir ler ele em um dia só, porque ele é um pouquinho comprido. Mas vamos trabalhar aqui livros que você acorda aquele dia, num domingo, num dia de feriado e fala assim, putz, dia legal para ler um livro. Quero ler um livro que eu comece hoje, termine hoje e que eu não precise mais me preocupar com ele. Então, estarei falando aqui de livros únicos que não sofrem interferência de outros. Eles podem até pertencer a uma série, mas que a não leitura dos outros não vai influenciar nele. Vou começar com uma autora que é muito conhecida por uma trilogia de livros, a Kiara Cass. Esse livro aqui é A Sereia, que, diga-se de passagem, eu gostei bastante. Conheço pessoas, muitas pessoas na verdade, que não gostaram, mas eu gostei desse livro. É um livro único, é uma fantasia que vai retratar meninas que são sereias e que trabalham para a água. Então, ela foi salva pela água num naufrágio. E para pagar, né, o salvamento, para pagar pela sua vida, ela tem que trabalhar para a água por 100 anos usando a sua voz. Então, toda vez que ela fala ou que ela canta, ela atrai pessoas, as pessoas que ouviram a voz dela para a água, e a pessoa se afoga e assim dá a vida dela para a água. Deu para entender o rolê dessa história? É óbvio que vai ter uma paixão, que vai ter um menino aqui que vai abalar a estrutura dessa garota, e daí é nesse ponto que começa a história. O livro tem um total de 323 páginas, tá? Ele é daquela edição menorzinha, não é do tamanho padrão de um livro, que é o tamanho padrão normalmente é um A5. Ela é a versão menorzinha. Então é um livro tranquilo para você ler num dia em que você queira acabar, ficar o dia inteiro sentada lendo. O próximo livro é A Geografia de Nós Dois, que é um romance fofinho, gostosinho, que aquece o coração. É do mesmo tamanho. Olhando aqui, eu acho que todos os livros que eu peguei, eles são dessa edição pequenininha. Esse tem um total de 270 páginas. E aqui vai ter a história de dois jovens que ficam presos no elevador durante uma noite, se eu não me engano é isso. E eles conversam bastante e veem que eles se dão muito bem. Acontece que depois que eles saem, que eles são libertos ali, o menino, ele vai para uma viagem junto com o pai dele, enquanto a menina, ela muda, ela sai do país. Acaba que os dois ficam trocando correspondência, né? Cartões postais, falando que sentem a falta um do outro, que queria que o outro estivesse ali. E é assim que funciona o romance, com a interferência de quilômetros de distância, com o surgimento de novas amizades, novas pessoas na vida, mas mesmo assim tudo dá um jeitinho. Outro livro curto que eu gosto muito e que eu queria que tivesse uma continuação, inclusive vou ter que procurar para ver se não tem, que é Temporada de Acidentes. Aqui a gente tem uma família que é um pouco diferente, que em determinada época do ano eles têm a tendência de sofrerem coisas, que pode ser desde cortar o dedo com uma folha de papel até a morte de um familiar. Então tem gente dessa família que morreu nessa temporada, nesse período macabro aqui. Então eles sempre fazem de tudo pra precaver. Quando tá chegando esse tempo, né, esse período, eles fazem tudo que eles podem pra conseguir. Então eles tentam se manter quietinhos em casa, eles guardam tudo que possa causar um ferimento grave. Então é sempre assim que acontece. E daí vem essa busca deles tentando compreender por que acontece isso e acabar com essa estigma, com essa coisa que sempre acontece com a família. O livro tem um total de 254
4 páginas. Agora indo para uma autora nacional que eu amo, Paula Pimenta, com Princesa Adormecida. É um reconto, uma nova narrativa sobre a Bela Adormecida, mas aqui, diferente do que a gente vê na Disney, não é uma princesa, é uma menina comum que tem alguns detalhes na história que remetem à Bela Adormecida. Então aqui a gente tem adolescente que manda mensagem, que conversa. É uma história bem gostosinha, infanto-juvenil, bem tranquilo para se ler num dia que quer apaziguar os sentimentos. Ele tem um total de 189 páginas, então ele é bem fininho. E ele tem uma série, não são continuações, não são histórias que se entrelaçam, mas consideramos uma série porque são de princesas. Aqui no caso é a Princesa Adormecida, mas também tem a Princesa Pop e a Princesa das Águas, que remete a Ariel, né, a Pequena Sereia, e também a Cinderela. Temos também essa versão linda de Árvore dos Desejos, que é diferente de tudo que a gente já viu. Aqui a narrativa acontece pelo ponto de vista da árvore, que é uma árvore do bairro em que num dia determinado do ano as pessoas vão lá e fazem pedidos, né? Amarram fitas nela, fazendo pedidos, mas que em determinado momento, numa noite, ele escuta o pedido de uma menina e ele pensa que deve interferir, que deve ajudar essa garota. Então é divertido, é gostosinho, é pequenininho e é lindo esse livro. E tem um total de 215 páginas. Também separei Dentiana, Rainha dos Exércitos das Fadas do Dente, que é um dos livros dos Guardiões da Infância, daquele filme lá, Origens dos Guardiões, que eu amo. Estou tentando fazer a coleção, então peguei esse aqui, que é o terceiro livro, que eu acho essa mulher, eu acho a Dentiana linda, maravilhosa. O livro tem 238 páginas ao todo. A saga é composta por 4, que conta o do Papai Noel, o do Coelhão, a Dentiana e o Sandman. Então, estou na busca dos outros ainda. Ele é pequenininho, é infanto-juvenil, as letras na diagramação dele são grandes, é bem gostoso de ler e também tem bastante ilustração. Eu acho maravilhoso esse livro. E por fim, mas nem um pouco menos importante, eu trouxe um romance de época, só que na versão de banca, que foi a forma inicial que começaram a ser publicados os romances de época aqui no Brasil, né? Foi a partir do romance de banca que ele foi crescendo. Então eu tenho alguns romances de banca. Se eu trouxesse vários, não ia ter espaço, não ia ter tempo nesse quadro, porque todos eles você consegue ler em um dia. Eles são menorzinhos que as versões que eu tava mostrando até agora, tá? E esse romance de banca que eu selecionei, ele é maiorzinho. Normalmente eles são um pouco menores, tá? São mais pockets. O nome desse daqui é A Bela e o Barão, que vai retratar, tem aquele reconto de A Bela e a Fera, porque aqui o nosso protagonista masculino, ele foi pra guerra, ele acabou levando um tiro, se eu me lembro bem, no rosto. Então ele ficou deformado. E quando ele volta pra casa, ele descobre que o vô dele está morrendo. E pra satisfazer um desejo do vô, ele resolve fazer um casamento de mentirinha, né, de conveniência, com a vizinha, porque o vô sempre quis, né? Era um desejo do vô dele ver ele casado. Então ele pede a sua vizinha em casamento e eles ficam noivos. Porém, como a gente já sabe que acontece em todo romance de época, nada que é por conveniência continua sendo assim. Acaba que ele se apaixona por ela, só que ele tem um receio muito grande porque ele não consegue entender, ver uma saída para uma mulher tão linda, inteligente, simpática como é a nossa protagonista, se apaixonar por ele, que tem várias marcas do que ele passou. Então é assim que se faz esse romance. É linda essa história, muito bem construída e eu gosto bastante. Esse livro tem um total de 314 páginas. E, gente, ó, tudo as lombadas dele são azul, verde. Não era pra combinar assim, hein? Enfim, todos esses livros aqui são livros que eu li em um dia. Na verdade, tem mais um monte que eu li. Inclusive, livros maiores, com mais páginas, mas essa daqui é para quem quer descansar um pouco a cabeça, fazendo uma leitura mais tranquila, mais relax e que vai acabar rapidinho.
Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Tchau!